Paz, bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Pastor Oswaldo, diretamente aqui da comunidade cristã de Suzano. Mais uma live. Hoje queria falar com vocês sobre o que nos impede de buscarmos intimidade com Jesus Cristo, verdadeiramente. E tem um capítulo de Êxodo que vai nos ajudar bastante nesse sentido. É Êxodo capítulo 32. A gente acha 4 fatores fundamentais para que a gente não consiga ter intimidade com Deus. O primeiro deles está em Êxodo capítulo 32, versículo 1 e 2, né? Êxodo capítulo 32, 1 e 2 diz assim, ó: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. O 2: E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Amém? O primeiro fator que nos impede de buscarmos intimidade com Jesus Cristo é a ansiedade. O povo era muito ansioso. O Senhor fez tudo o que fez por eles e eles eram ansiosos, como nós somos ansiosos hoje, né? Do mesmo jeito que aquele povo queria para ontem, a gente quer para ontem também. E a ansiedade, ela faz com que, como nós temos livre-arbítrio, nós tomamos decisões erradas. A ansiedade faz isso. E isso impede que nós nos afastamos de Deus pelas nossas decisões, por causa do livre-arbítrio. Todas as vezes que ficamos ansiosos, nós não esperamos a resposta de Deus para as nossas vidas. A gente pede para Deus, demora, pensando que Deus tem que responder na hora, e Deus não é obrigado a responder na hora. Ele responde quando é necessário para a gente. E a gente vai tomar uma decisão. Ansiedade. Isso impede eu e você de mantermos um relacionamento com Jesus Cristo. O segundo fator está em Êxodo 32, versículos 5 e 6. Está escrito assim, ó: E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Amém? O irmão de Moisés, Arão, pede o ouro que eles têm, né? Faz o bezerro e Arão gosta daquilo. Quebra de aliança. Como é fácil a gente quebrar aliança com Jesus Cristo, cara? Como é fácil. Qualquer coisa que não agrada a gente pode estar quebrando aliança com Jesus Cristo, né? Qualquer coisa que não agrada. E aquele povo, Deus prometeu uma terra para eles, mas eles acharam que a terra ia vir assim, sem eles fazerem esforços, sem ter um pingo de sacrifício. Não, eles queriam a terra, aquela terra que foi prometida para eles, né? E quebrava a aliança com Deus, adorava os deuses dos povos que habitavam Canaã,
que era a terra que Deus prometeu para eles, né? Antes de entrar em Canaã, eles já... Porque no Egito eles conheceram outros deuses, no Egito. E antes de entrar em Canaã, eles adoravam ao Senhor e outros deuses. Se, mais ou menos assim, eu e você, a gente pede alguma coisa para Deus em oração e aquilo não sai logo, tem pessoas, tem irmãos que param de vir na igreja, fala que esse Jesus é mentira e pai sai da igreja, para de seguir Jesus Cristo e vai para outra religião. Porque na verdade servir a Jesus Cristo não é religião, é estilo de vida, né? Eu aprendi isso, que servir a Jesus Cristo é um estilo de vida. E quem serve a Jesus Cristo não tem religião, tem um estilo de vida. Religião não... O sentido da palavra religião é religar a Deus. Só que, na verdade, ela não liga ninguém a Deus. Ela não liga ninguém a Deus, né? Agora, servir Jesus Cristo como um estilo de vida, aí sim é possível fazer um relacionamento com Jesus Cristo. Mas a quebra de aliança, nos dias de hoje, é o que mais tem dentro das igrejas. É o que mais tem. Primeiro com Jesus Cristo, depois com seu pastor, com a sua liderança, com seu irmão. Falando dentro de igreja, não vou nem falar fora, tá bom? Vou falar dentro de igreja, porque nós como os cristãos, seguidores de Jesus Cristo, temos que dar exemplo, temos que ser testemunho, porque dizemos que somos seguidores de Cristo, então a gente tem que dar exemplo, né? Então, quebra de aliança é uma coisa que com certeza nos impede de fazer uma aliança com Jesus Cristo, de termos intimidade com Jesus Cristo. Quebra de aliança. Porque hoje eu creio em Jesus Cristo, amanhã eu não creio, creio em outra coisa. Ou volto a crer naquilo que eu acreditava antes de conhecer Jesus Cristo. Tá entendendo? Funciona mais ou menos assim. Amém? Outro fator que nos impede de ter aliança em intimidade com Jesus Cristo está em Êxodo 32, o 9 e o 10. Diz assim, ó: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Olha o 10. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Amém? Não aceitarmos o nosso chamado. É outra coisa que nos impede de ter intimidade com Jesus Cristo. Por quê, meu irmão? Naquele tempo, Deus prometeu uma terra para eles, que eles não tinham. E que eles não tinham ainda. Era uma promessa de Deus. Tanto é que aquele povo dos 25 anos para cima, ninguém conheceu a terra. Morreu todo mundo no deserto. Tão idólatras que eles eram, né? Tão incrédulos que eles eram. E eles não aceitaram o chamado deles. Qual que era o chamado deles? Entrar na terra que foi prometida para eles, e para que a promessa se cumprisse na descendência deles, né? Na descendência deles. E eles não aceitaram o chamado, porque eles acharam que ia ser simples assim. E hoje em dia não é simples assim ser cristão também. Nós temos tantas promessas, tem pessoas que dizem que tem 3.000 promessas na Bíblia, outros dizem que tem 7.000. Não importa quantas promessas tem na Bíblia, né? O importante é a maior promessa que tem dentro da palavra de Deus, que é a vida eterna. E as pessoas se preocupam com as outras promessas. Se a gente, como está lá em Mateus 6:33,
buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as outras coisas vos serão acrescentadas. Elas vão ser acrescentadas a nós, as outras coisas. O que são as outras coisas? As outras promessas. As outras promessas. Porque como já foi ministrado pelo nosso pastor, essas promessas são para viver aqui. Lá, na vida eterna, não vai precisar ter promessa para mim e para você. Já vai ter, assim como o Velho Testamento se cumpriu em Jesus, as promessas que a palavra de Deus tem para a gente hoje, vai se cumprir quando a gente subir com Jesus Cristo, quando Ele vier entre as nuvens. Eu e você, meus irmãos. Então, não aceitar o nosso chamado, eu não aceitar o meu chamado, você não aceitar o seu chamado, vai impedir eu e você de não termos intimidade com Deus. E se nós não tivermos intimidade com Deus, a gente não vai ter acesso à vida eterna. Só vai ter acesso à vida eterna quem tem intimidade com Deus. Quem é que tem intimidade com Deus? Quem é cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai ligar. O meu espírito, se eu busco a Deus, vai se ligar ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos ligar a Jesus, e Jesus vai fazer com que eu e você tenhamos intimidade com Deus. E a maior promessa que tem na Bíblia se cumpre em nossas vidas quando Ele voltar, entre as nuvens, e buscar a igreja dEle, né? Então, não aceitamos o nosso chamado. E tem outra coisa, tem pessoas que confundem chamado com ministério. Ministério é a gente ter uma função na igreja, é trabalho. Chamado é aquilo que Deus tem para mim e para você. Nosso primeiro chamado é o de sermos evangelistas. Todos nós temos que ser evangelistas, pregar o evangelho a toda criatura, para que ele possa crer e ter acesso à vida eterna também, como nós temos hoje. E o pessoal confunde isso, chamado e ministério. E tem aquele chamado que Deus tem só para mim e só para você, que a gente vai descobrir ao longo da vida cristã, que nem eu sei qual é e nem você ainda sabe. E tem gente que acha que chamado é ser um diácono, é ser uma tia da escolinha, é ser um pastor. Isso não é chamado. Isso não é chamado. Isso não é chamado. O chamado principal para nossas vidas é de evangelismo, de sermos evangelistas. O maior chamado que tem, todos nós temos. Agora, se nós temos outro chamado, Deus vai nos dar, se nós conseguimos construir uma intimidade, qual a palavra, irmãos? Uma intimidade concreta com Jesus Cristo. Uma intimidade concreta com Jesus. Amém? Então, não aceitarmos o nosso chamado nos impede de termos intimidade com Jesus Cristo. E se nós não temos intimidade com Jesus Cristo, nós não temos intimidade com Deus, com nosso Pai. Porque assim como no tempo de Moisés, ele intercedia pelo povo, porque se vocês lerem um pouco mais abaixo do versículo 9 e 10, ele intercedeu por aquele povo. Porque como diz o versículo 10, agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles. Moisés estava como intercessor deles. E quem é nosso intercessor? Jesus Cristo. Amém? Então, nós temos que aceitar o nosso chamado. E temos que aprender que ministério não é chamado. Ministério é trabalho. Amém? E o último item que a gente acha aqui em Êxodo 32, que nos impede de ter intimidade com Deus, está em Gênesis 32, versículo 21 a 24. Vamos ler? Diz assim, E Moisés disse a Arão: Que tem feito este povo, que sobre ele trouxeste, tornando pecado? Então disse Arão: Não me acenda a ira do meu senhor, tu sabes que esse povo é inclinado ao mal.
23. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. 24. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-os. E deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. Amém, meu irmão? A incredulidade. Primeiramente, o povo não creu. Arão não creu, que era o sacerdote, foi posto como sacerdote, o irmão de Moisés. Então, Arão não creu, o povo não creu que Moisés ia voltar. Para eles, Moisés tinha morrido, desfalecido, sei lá, o Senhor tinha arrebatado Moisés, né? E eles não creram, eles não. A incredulidade. O que faz a incredulidade com o cristão dentro da igreja, meu irmão? Ele está dentro da igreja, mas ele não crê no que está escrito na palavra de Deus. Ele está dentro da igreja, mas ele às vezes está por estar, porque é cômodo, ou porque a esposa vem, o marido vem, os filhos vêm, sabe? É cômodo para ele. Ou ele está dentro da igreja por um falso evangelho que está sendo pregado hoje, da prosperidade, por exemplo, que o Jesus Cristo vai deixar o cara milionário, ele vai ter tudo que quer nessa terra, não vai ter luta, né? Sendo que a palavra de Deus em Filipenses 4,13 diz que posso todas as coisas naquele que nos fortalece. E todas as coisas são todas as coisas. E em Romanos 8, Paulo fala: o que me separará do amor de Deus? Ali vem uma lista de coisas que não são coisas boas. Tem coisas boas, mas tem coisas ruins também. Então, o que nos separará do amor de Deus? Então, a incredulidade, às vezes não, todas as vezes que nós não temos certeza daquilo que estamos seguindo, gera incredulidade. E a incredulidade vai fazer com que nós não consigamos ter intimidade com Deus. E sem termos intimidade com Deus, a maior promessa que tem na palavra de Deus não vai se cumprir na minha e na sua vida, que é a vida eterna. A mais importante, é a principal. Eu e você, a gente só devia focar nessa. Porque em Lucas 16 diz que a gente tem que impor força. Depois de João Batista, a gente tem que impor força para entrar no céu. A gente não depende mais de um homem para entrar no céu. Depende de nós mesmos para entrarmos no céu. Então, para termos a vida eterna. Então, nós temos que impor força. E a incredulidade nos impede de impormos forças, porque faz com que nós procuremos caminhos mais atalhos. Caminhos não, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 14,6. Ele faz com que a incredulidade faz com que nós busquemos atalhos. E atalho não quer dizer que você e eu tenham intimidade com Deus. Amém? Então, ansiedade, quebra de aliança, não aceitarmos o nosso chamado e incredulidade nos impede de termos aliança com Deus, de criarmos intimidade com Deus. E se nós queremos a nossa identidade de volta, a de filhos de Deus, sem termos intimidade com o Pai. Quantos filhos hoje em dia que têm um pai, mas eles não têm intimidade? Eles não têm aliança nenhuma, porque não têm intimidade. Se eu e você nós temos um pai celestial, se nós temos que ter intimidade com nossos pais aqui na terra, que são postos sobre nossas vidas, imagina o nosso pai celestial. Como que você vai herdar uma coisa do seu pai celestial se você não tem intimidade com ele?
Amém, meus irmãos? Amém? Essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, falou muito comigo e eu espero que tenha falado com você nessa noite, nessa manhã, nessa tarde que você vai ver esse vídeo. Amém, meus irmãos? Obrigado por ter acompanhado essa live até o final. Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus, a sua misericórdia, a sua graça, a sua compaixão esteja na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus Cristo, e que Ele guarde a sua ida, a sua volta, onde quer que você tenha que colocar a planta de seus pés. O inimigo não suporte a presença do Espírito Santo, e eles partam em retirada. Não importa onde você tenha que ir, onde tenha que pisar a planta de seus pés, mas que os nossos inimigos físicos e espirituais não suportem a presença do Espírito Santo de Deus, que há na minha vida e na sua vida, que habita no meu e no seu coração. Amém, meus irmãos? Busquem ter intimidade com Deus. Cuidado com tudo que impede que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima live, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.